Irmãos queridos, eu convido a todos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas, no capítulo de número 1. A partir do verso de número 8, leitura que faremos reverentemente na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus através de sua santa e bendita palavra, que diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias, e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas ele, saindo, não lhes podia falar. E então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Bendito Deus nosso Pai, a tua santa e bendita palavra lida diante de nós, aos nossos ouvidos, palavra que desceu ao nosso coração. Te bendizemos, ó Deus,
por entendermos que as Sagradas Escrituras são a palavra viva do Senhor, inspirada, soprada, como se estivesse sendo proferida, como de fato está, da tua própria boca, aos nossos ouvidos, ao nosso coração, à nossa alma. Te imploramos, ó Deus de amor, que tu nos concedas o alto privilégio, não somente de ouvi-la, mas de entendê-la, e entendê-la, ó Deus, nos curvarmos diante dela. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, estamos diante da palavra de Deus. Talvez não tenhamos, na verdade, a compreensão completa do que está acontecendo na manhã deste domingo. Quando nós nos reunimos em Assembleia Santa, Sagrada, Solene, Pública, para juntos aqui adorarmos o nome do nosso Deus. Ninguém aqui veio voluntariamente, mas foi o próprio Espírito de Deus que, agindo de uma forma indelével, suave, imperceptível nos nossos corações, nos impulsionou para estarmos aqui neste domingo tão importante como todos os outros domingos o são, visto que no domingo, o primeiro dia da semana, a cada semana, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Este texto, irmãos queridos, nos ajuda e apela ao nosso coração para sabermos como responder à palavra de Deus. Como responder à voz de Deus que está sendo na manhã deste domingo mais uma vez proferida aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Vamos aprender sobre isso. Aqui estão estes personagens. Zacarias, que é sacerdote e que no seu turno presta serviço a Deus dentro do templo, e cujo templo, todas as coisas, o seu mobiliário, tudo aquilo que está construído e edificado por ordem do próprio Deus, mandado, portanto, ao povo do Senhor do Antigo Testamento, conforme todos os detalhes que Deus havia determinado na sua arquitetura, que apontavam claramente para um único ponto: o Senhor Jesus Cristo. Ele é o templo, a ponto de ele mesmo afirmar que ele, sendo o templo que o representava seria destruído, como de fato o está, e jamais será reedificado. Ainda que os judeus imaginem que esse templo será reedificado lá em Jerusalém, no topo do monte, aonde está agora um templo de uma religião apóstata, jamais será reedificado. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que aquele templo que o representava, aquele templo seria destruído como seu próprio corpo o foi, para que 3 dias depois fosse reedificado novamente, e portanto nenhum sacrifício sanguinolento haveria de ser novamente colocado diante de Deus, porquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme foi anunciado por João, filho de Zacarias, afirmando quando o Senhor Jesus vem ao longe, ali em direção às barrancas do Rio Jordão, quando afirmou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Visto que todos os outros cordeiros, todos os outros animais,
todo o sangue aspergido no Antigo Testamento, nenhuma gota deles perdoou pecados. Mas conforme diz o escritor aos Hebreus, o sangue do Antigo Testamento suspendeu a punição. E então Zacarias e João Batista especialmente estão vivendo neste intervalo entre a promessa e o cumprimento. De repente, Zacarias ali, no exercício do seu ofício sacerdotal, vê um anjo, o anjo do Senhor, e ele pura e simplesmente fica atônito, perplexo, boquiaberto. O temor invade o seu coração. O anjo diz assim: Zacarias, não temas. Meus irmãos, parece que esta é a palavra que se repete como que uma saudação da parte do Senhor. Não temas, não temas. E então a promessa é apresentada a Zacarias e afirma que ele haveria de ser pai de uma criança, de um menino. E o anjo descreve exatamente quem seria este menino. Seu nome, João, que mais tarde haveria de ser conhecido de João o Batizador. Zacarias olha para ele e diz assim: impossível. Eu sou velho. Minha esposa já passou o tempo de poder engravidar. E há aqui, meus irmãos, alguma coisa que parece não simplesmente afirmar a idade de Zacarias como velho, ancião. Alguns intérpretes entendem que ele se levanta a objetar o anjo apresentando um título. Porque a palavra no original é esta: eu sou presbiteros, eu sou presbítero. O anjo retruca, enquanto Zacarias diz: eu sou velho, ancião, presbítero da igreja. O anjo simplesmente diz assim, como que dizendo: e daí? Pois eu sou Gabriel, vim da parte do Senhor, ministro perante a face do Altíssimo, e eu recebi da boca do Altíssimo a ordem que lhe passo em profecia. Irmãos queridos, está aqui diante de nós alguma coisa que reflete, que na verdade retumba dentro de nossa mente, de nosso coração, porque quantas e quantas vezes, diante de realidades espirituais estupendas, nós dizemos: impossível, não pode acontecer. A minha profissão não dá propriamente condições de acreditarmos nessas coisas. A minha formação acadêmica, a minha idade, eu já experimentei tanto. É por isso que muitos jovens vão para as universidades e depois de terem aprendido tantas coisas tão preciosas da parte de seus pais, colocam em dúvida. E aqui está, portanto, meus irmãos, alguma coisa que é extremamente importante quanto à nossa fé. O que é a nossa fé? Estes desafios da fé, estas realidades estupendas da fé, aconteceram desde os tempos remotos, lá no passado, quando nosso pai, o pai da fé, Abraão, teve também
da parte de Deus, uma experiência muito semelhante, análoga à experiência de Zacarias. Quando Deus disse: não será Eliezer o teu servo, o teu herdeiro, mas tu haverás de ter um filho. E Abraão então diz assim: eu sou velho, Sara minha mulher é estéril. Mas Deus então o toma. O anjo do Senhor o leva para contemplar a abóboda celeste. E quando ele vê o céu salpicado de estrelas, Deus diz a ele: Abraão, a tua semente será como as estrelas dos céus, a areia do mar. E as Escrituras nos dizem então que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Preste bem atenção, irmãos amados. A justiça que foi imputada a Abraão é Jesus pré-encarnado. Esta mesma justiça que só pode ser abraçada pelo instrumento solene e único da fé. Só a fé. Somente a fé. E você sabe que no capítulo de número 15 do livro do Gênesis, logo a seguir, no capítulo de número 22, Deus pede a Abraão uma prova de sua lealdade, para que ele entregue o seu filho, Isaque. E diz as Escrituras que ele levantou cedo para cortar a lenha. Meus irmãos, não é assim que a gente reage diante de realidades que são estonteantes, que nos causam perplexidade. Entregar um filho, a gente não consegue dormir. Mas preste bem atenção, não foi o capítulo 22 que fez com que a imputação da justiça fosse colocada diante de Abraão. Foi o capítulo 15, a sua fé. Ele creu, e tendo crido, lhe foi imputado por justiça. Todos nós, meus irmãos, temos o acróstico que de quando em quando vem à nossa mente, que revela, na verdade, de forma condensada, a doutrina da salvação, a soteriologia, que em acróstico é uma palavra que define uma flor, tulipe ou tulipa, mas em inglês, T-U-L-I-P, T, depravação total. Assim que os nossos primeiros pais caíram em pecado, diz as Escrituras que a raça humana foi condenada. Deus não nos prova mais, nós estamos reprovados. Segunda letra, U, eleição incondicional. E meus irmãos, diante desta realidade da eleição da parte de Deus, nós compreendemos que se porventura Deus não tomasse a iniciativa, jamais haveríamos de aceitar o oferecimento de Deus. Não somos nós que aceitamos a Cristo, jamais.
É Cristo quem nos aceita. Porquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos revivificou, o Espírito Santo de Deus, agindo no nosso coração, abre a nossa mente e nos concede então a graça de enxergarmos aquilo que era antes invisível, amarmos aquilo que nós odiávamos, querermos aquilo que nós não queríamos. Então, o L, que é, na verdade, meus irmãos, provavelmente a letra mais complexa da tulipe, que significa expiação limitada. Afinal de contas, se Cristo morreu pelo mundo, o mundo inteiro haveria de ser, portanto, salvo, mas não é. Porque na verdade há uma condição, e a condição é esta, que nós estamos vivendo na manhã deste domingo: a fé. Justificados, pois, mediante a fé. E aqui, meus irmãos, está provavelmente uma das coisas mais importantes a respeito desta palavrinha tão importante: pistes, fé. A nossa fé se baseia, meus irmãos, preste bem atenção, em fatos históricos, em realidades, na verdade, meus irmãos, que afirmam a respeito de pessoas. Nossa fé não está no vazio. Não demos, na verdade, um salto no escuro. Não! A nossa fé não é um salto no escuro. As provas incontestes, múltiplas, a respeito daquilo que nós estamos celebrando na manhã deste domingo, na verdade, meus irmãos, são incontestáveis. Segunda coisa, meus irmãos, nós temos no nosso coração, isso tem a ver com a fé, um assentimento intelectual, porque nós não estamos tratando de mitos, nós estamos tratando da verdade. A tua palavra é a verdade. Podemos perguntar, podemos questionar, porque estamos diante da verdade. E é por isso então que colocamos no nosso coração a mais preciosa de todas as realidades que produz confiança. Temos confiança porque aquele que falou é fiel. Aquele que falou é fiel. Nós não confiamos meramente naquilo que foi produzido no nosso coração, mas nós confiamos no fato de que o que foi produzido no nosso coração aponta para uma realidade fora de nós. Deus, Ele pode dar um filho a Zacarias, ainda que Zacarias seja velho. Ainda que Isabel não tenha mais condições, porque Ele é o Senhor da vida. Se Ele pode dar um filho a Abraão, Ele pode dar um filho a Zacarias. E veja só, meus irmãos, Ele não pode somente isto. Ele pode todas as coisas, porque Ele é o doador da vida. Ele pode até mesmo dar um filho àquela que nunca teve uma relação sexual, a uma virgem. É por isso então que depois de todas estas realidades a respeito daquilo que nós chamamos de fé, temos a fidúcia, ou melhor, a nossa entrega. Sem entrega não há fé. Sem colocarmos a nossa vida nas mãos daquele que tudo promete,
de onde partem todas as profecias que se cumprem. Sem a nossa entrega, nós não temos fé, nós temos credulidade. É por isso que os nossos filhos, quando vão para a universidade, são bombardeados lá. E os seus professores estão dizendo: aqui é ciência. No púlpito da sua igreja é fé. Você pode acreditar em qualquer coisa? Não! Não cremos em qualquer coisa. Nossa fé está fundamentada, na verdade, em fatos históricos incontestáveis. É por isso, então, que os nossos filhos muitas vezes têm este impacto, não é verdade? Lá na escola é ciência, é razão. Na igreja, vocês são uns tolos, porque na igreja vocês acreditam em tudo. Não! A nossa fé é racional. A nossa fé é lógica. A nossa fé está fundamentada na verdade. A nossa fé tem consequências maravilhosas e transformadoras para nós. A nossa fé move o mundo. Sabe por quê? Porque a nossa fé não está na fé. A nossa fé está no Deus do universo, que decidiu de forma cabal e imutável salvar os eleitos pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este plano, meus irmãos, ainda que seja histórico, salta para a eternidade. Desde toda a eternidade, desde os tempos imemoriais, antes da fundação do mundo, antes de Adão, antes de Eva, antes de Gênesis, Deus, nas pessoas eternas da Trindade, se reuniram e Deus decidiu, antes que houvesse sequer pecado, Deus decidiu salvar os eleitos. E o seu filho disse: pois eu serei aquele no qual a tua ira haverá de ser repousada, para que a paz seja então outorgada. E o Espírito Santo de Deus nas pessoas da Trindade, porque Deus vive eternamente em comunhão. O Espírito Santo de Deus disse: pois eu aplicarei esta salvação. E se você está aqui na manhã deste domingo e esta salvação foi aplicada ao seu coração, você entende o que estamos falando. Eu tive o privilégio de muitas e muitas vezes ir a Jerusalém, Israel. Deus me concedeu a bênção de viajar por muitas partes do mundo, sem dinheiro. Isso que foi o melhor. Mas Israel, na verdade, meu coração se emociona. E a parte mais emocionante da viagem a Israel, em Jerusalém, é visitar o Jardim da Tumba. É um lugar muito interessante, administrado pela Igreja da Inglaterra. É um jardim. Na parte mais alta do jardim, ainda do lado de fora do jardim, você enxerga o Monte Gólgota. Palavra transliterada, porque a palavra Gólgota em hebraico significa caveira. É o Monte da Caveira. E ali no Monte da Caveira, na face externa do Monte da Caveira, você olha
e parece que a formação rochosa parece uma caveira. Aí nós saímos de lá, descemos e fomos para a parte mais baixa, na mesma montanha, só que agora na sua face mais baixa. E ali está uma tumba. Visitamos aquela tumba. Da parte de fora há um letreiro, mas da parte de dentro, assim que você sai, o letreiro, ele não está aqui. Subimos mais um pouco e numa outra plataforma dentro daquele jardim tão bonito, extenso, uma mesa. E ali ao redor daquela mesa celebramos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Irmãos queridos, a igreja não tem mais altar. Essas tolices que várias vezes nós cantamos, vem para o altar, queremos o altar, isso é bobagem. Nós não temos mais altar. O altar é sacrifício, o altar é sangue. Nós temos outra coisa, nós temos mesa, e ao redor desta mesa, a mais estupenda de todas as declarações de fé, na qual nós colocamos a nossa total confiança. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E Ele jurou que Ele haveria de estar conosco quando nós nos ajuntássemos. E nós, na verdade, não vemos, mas cremos que Ele haverá de ministrar na manhã deste domingo. E Ele usará o servo dEle, para em nome dEle, dizer as palavras que procedem da sua boca. É nesta realidade, meus irmãos, que nós vivemos. Preste bem atenção. Nós não cremos porque vemos. A nossa fé não está fundamentada naquilo que vemos. Nossa fé está fundamentada naquilo que cremos. Ele ressuscitou. Ele não está aqui fisicamente. Mas preste bem atenção. Esta mesa é uma mesa sacramental. Ela não é uma mera memória. Ela é sacramento. Porque assim que comemos do pão e bebemos do cálice, ainda que a nossa boca se aproprie dos elementos materiais, e que somos alimentados, portanto, dos elementos materiais, ainda assim, nós nos alimentamos de Cristo. Não fisicamente, mas realmente. Então, depois dos momentos difíceis da vida, pelas quais Jó, provavelmente o primeiro escritor, o primeiro livro do Antigo Testamento, depois de tantas lutas, perguntando, inquirindo, Deus apareceu a ele e não responde uma pergunta sequer a Jó. Pelo contrário, faz perguntas a Jó. E Jó também não sabe responder as perguntas da parte de Deus.
E Deus lhe diz em outras palavras: se tu não respondes às minhas perguntas, nem eu respondo às tuas. Porque, meus irmãos, nós não conseguimos, na verdade, definir a Deus. Deus não pode ser definido por milhões de definições. Mas aí então aconteceu algo simplesmente extraordinário. Não é propriamente o intelecto dele que está satisfeito, mas é a alma dele que satisfaz o seu intelecto. Quando ele diz: eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, e eu também viverei.